São as duas cirurgias mais realizadas hoje no Brasil: prótese de silicone nas mamas e lipoaspiração. Quando a gente reestrutura o tecido, coloca enxerto de gordura, tudo, você consegue dar forma e volume e a pessoa parece que inclusive está com prótese, mesmo não estando com prótese depois da retirada, depois do explante. A lipoaspiração, ela tem risco sim, tá? Inclusive porque a gente também tem observado muitos profissionais querendo fazer lipoaspiração sem nenhum tipo de formação. Dr. Francisco Claro Júnior, para a gente começar esse bate-papo, essa entrevista, eu queria primeiro entender a sua trajetória com a cirurgia plástica. Há quanto tempo você exerce a profissão? Já há 15 anos já. Eu me formei, né? A gente começou ali, são 3 anos de residência de cirurgia plástica. Na verdade, formação médica são 6 anos de medicina, depois tem que fazer 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. E desde então, depois eu fiz mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado também na área. E todo esse período eu estou sempre envolvido com a parte científica também. Então, eu ensino residentes de cirurgia plástica, sou professor de cirurgia plástica e trabalho bastante com a parte científica, não só na área de mestrado, doutorado, pós, como também escrevendo, né? Então, eu escrevi vários artigos já que foram publicados em importantes revistas. Eu sou revisor de algumas revistas importantes internacionais, sou editor das principais revistas de cirurgia plástica, a americana, que é a principal do mundo, que é a Plastic and Reconstructive Surgery, sou editor dela, e da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. E também participo ativamente da Sociedade Americana, faço parte de alguns comitês da Sociedade Brasileira, também eu faço parte do comitê de pesquisa aqui da Sociedade Brasileira também, né? Além de estar ativamente dando aula nos congressos, tudo para cirurgiões plásticos também. Esses títulos todos podem dar uma segurança, um respaldo para o paciente que vem em busca de algum procedimento, porque não é alguém que acabou de chegar, você tem ali um tempo, uma experiência, é isso? Eu acho que isso daí é muito importante para o paciente que até está procurando, né, um médico, até um adendo que eu gosto de fazer aqui, orientar os pacientes. Porque o que está acontecendo hoje com as redes sociais, está muito fácil, né, todo mundo se expor. E às vezes até a geração mais nova já cresceu acostumado a mexer com as redes sociais. Então, eles são imbatíveis em relação à exposição, a saber falar nas redes sociais, a interação que já tem. Então, muitas vezes eles não são ainda nem formados e já tem milhares de seguidores, né? Tem casos até que já tem milhões de seguidores, sem nem ter nada relacionado à cirurgia plástica. Então, o paciente tem que saber ligar, conectar e perceber que ninguém 1, 2 anos de formado, que é o que a gente tem visto por aí, que está virando uma febre, né, já pode ser um grande sucesso a cirurgia plástica, até porque o resultado da cirurgia, de uma cirurgia plástica, tudo a gente vai ver a longo prazo. Então não adianta a gente fazer uma cirurgia hoje e amanhã falar, nossa, minha cirurgia foi um sucesso. A gente tem que ver como que foi a evolução 6 meses, 1 ano, como que essa pessoa evoluiu no período de 1 ano após a cirurgia. Foi tudo bem? Deu algumas complicações? Precisou reoperar uma mama, por exemplo. Faz a mama, depois de 3 meses cai a mama, né? Então alguém recém-formado, ou que tem pelo menos 1 ano, 2 anos, ele não consegue nem mostrar exatamente o resultado dele, porque faz muito pouco tempo que ele está formado, né? Então, e outra, a cirurgia também, existe um tempo que a pessoa precisa para ganhar uma certa experiência também, né? Não adianta só a pessoa se formar, ter a prática e não conseguir ter a experiência, né? Então, isso existe bastante também, em toda a área, né? Na aviação, piloto de avião, depois motorista, você tem a teoria, você está apto a praticar aquilo lá, mas você ainda não tem a prática. Demora alguns anos para você conseguir adquirir. O que você indica, então, para esses pacientes que estão procurando um bom profissional? Qual o passo a passo? Então, quando a gente vai falar em profissionais, existe todo um caminho. A primeira coisa é saber se o profissional é realmente um cirurgião plástico. Começa aí. A gente tem visto aí procedimentos de cirurgia plástica, tudo feitos por pessoas que não são nem médicas, né? Então, e tem casos até que a pessoa não é nem formada, tá? Então, o caso de preenchimentos, de botox, tudo tá fazendo aí pessoas sem nem formação. Então tem que tomar muito cuidado. Então, em primeiro lugar, ver se o
aquela pessoa, aquele cirurgião plástico que você está procurando, ele é um médico, em primeiro lugar, né? Isso você consegue consultar no site do Conselho Regional de Medicina, do CRM, entra lá, coloca o nome e consultando esse médico, ele vai estar ali presente e daí você consegue ver a especialidade dele, tá? Depois disso, um outro passo é saber se ele é cirurgião plástico. Então, para você saber no CRM, geralmente mostra se ele é cirurgião plástico, sim, tá? Viu, o médico está no CRM, no site do CRM, ele é cirurgião plástico, entra no site da Sociedade de Cirurgia Plástica. Porque também não adianta, ele se formou em cirurgia plástica, ele fez a residência, só que depois ele nunca mais teve um envolvimento com a especialidade, ele acabou se formando e não se atualiza, não está sempre presente. Então, o médico, para ele, na especialidade, para ele estar bastante ativo, é importante ele estar na sociedade, inserido na sociedade, que ele fez a formação e ele continua atuando. Então, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no Google você pode procurar SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, clica, entra daí lá, procure seu médico. E daí você vai procurar. Lá, inclusive, ele mostra até qual o tipo desse médico. Então, em primeiro lugar, se ele está lá, se ele não estiver lá, significa que ele não está. Ele é um cirurgião plástico pelo CRM, mas ele não está lá. Então, significa que ou ele não tirou o título pela sociedade, ele se formou simplesmente pelo MEC, fez a residência e acabou aí, ele não continuou atuando e tirou o título pela sociedade, ou então ele tem as graduações. Então, nas graduações lá dentro, ele está como aspirante, né? Tá, membro em formação, que seriam os residentes. Daí você tem o membro aspirante, que é aquele que já se formou, tem a residência, mas ele não conseguiu tirar o título. Ele prestou a prova, ele não tirou o título, mas ele está ativamente na sociedade, então ele é aspirante. Daí você tem um membro efetivo, né? Que é um membro que é a grande maioria, e tem o membro titular, que é o cargo máximo dentro da sociedade. O membro titular, ele é aquele que pode dar aula nos congressos, ele dá aula para outros cirurgiões plásticos. Ele é o membro titular. Então aí você já consegue ver o nível da graduação. Mas assim, entre titular e o membro normal, se ele exerce bem a atividade e tudo, o importante é você observar também o tempo de formação, né? Não adianta falar, poxa, ele está aqui como membro efetivo, mas se formou esse ano, né? Então eu acho que é legal observar também um pouquinho isso, sabe? Porque existe um período que a pessoa tende também a se dedicar, a desenvolver ali o ensino. Então, porque é isso que a gente tem visto, a pessoa acaba às vezes de se formar, só que ela tem muita habilidade, muita interação com as redes sociais, acaba falando que é especialista naquilo. A gente viu casos de pessoas dando diploma, né? Quem dá diploma é ele mesmo, não existe uma instituição por trás importante, né? Então tá ali mostrando, olha o meu diploma de membro, de embaixador, de referência, né? De especialista, mas tem que ver que instituição é essa que emitiu esse certificado para ele, tá? Então isso é bastante importante. Então saber também do tempo de formação, de atuação desse cirurgião, tá? E por fim, então isso tudo, essa primeira etapa que eu falei, é para você ver se o médico é cirurgião, isso para saber se ele está apto a fazer a cirurgia. Esse é o primeiro passo. Ainda existe mais 2 passos que a gente teria que olhar, né? Que é um pouco mais difícil, né? Mas você consegue às vezes ver por história, procura o histórico dele na internet, procura conversar com outras pessoas. Hoje em dia as redes sociais, do mesmo jeito que ela facilita para investigar as coisas, ela também dificulta em outro lado. Por quê? Porque antigamente as pessoas simplesmente pediam referência de conhecidos. Então você tinha uma certa segurança. Hoje a pessoa ela está na rede social sem a pessoa se mostrando às vezes uma coisa que ela não é. Então fica um pouco mais difícil mesmo. Mas também você tem uma facilidade de poder investigar um pouco sobre essa pessoa. Então pesquise, procure saber informações. Por quê? Às vezes o médico ele é apto, ele está habilitado, ele já tem um tempo de experiência, só que ele pode incluir em 2 coisas que a gente vê aí, que até os problemas jurídicos, tudo, que é o fato da negligência e da imprudência, né? Então, não significa que o médico, o cirurgião plástico, ele é apto, que ele não pode ser imprudente. O que é o imprudente? É aquele que põe em risco a vida do paciente, que não se preocupa com as condições da cirurgia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem que fazer uma lipoaspiração, por exemplo, de 7% da volemia, ele vai lá, 7%, que seriam 5 litros para quem pesa mais ou menos 70 quilos, e ele vai lá, ele aspira 10 litros, né? Então, assim,
você está colocando em risco, você está agindo com imprudência. Você vai fazer um procedimento que você sabe que o risco de complicação é maior às vezes, né? O benefício que se ganha não compensa o risco que tem. Então isso seria uma imprudência. Um caso de negligência, aquele médico que opera, não dá atenção para o paciente, às vezes o paciente está reclamando sentindo algum sintoma, não, está tudo bem, está tudo sem problema, não vai avaliar o paciente no hospital, às vezes manda uma pessoa para dar alta, já vi casos aqui na clínica que chegaram, né, de pacientes que receberam alta do hospital por profissionais que não eram nem médicos, né? Então foi um fisioterapeuta, nada contra a fisioterapia ou cosmiatria, mas não são aptos para estar vendo complicações pós-operatórias. Então, às vezes, vão esses outros profissionais que não são nem médicos para dar alta para o paciente, né? Ou até casos o paciente retorna no consultório não são atendidos pelo médico também. Então, isso daí já entraria num caso de negligência, né? Onde você está negligenciando uma possível complicação que poderia ser revertida. E isso tudo vai gerar depois um processo, em problemas que você consegue ver o histórico desse médico na internet ou até conversando com quem já operou com ele. Então, acho que seriam essas dicas, né? Os 3 passos fundamentais. Você, primeiro, na primeira situação, ver se ele é formado, se ele é cirurgião plástico. Num segundo, terceiro ali, ver como que se ele não tem nenhum tipo de negligência, de imprudência, tudo. E até hoje em dia é um pouco mais difícil até de ver, mas se você se importa também, saber se ele é ético, né? Ainda não é permitido ficar mostrando foto de antes e depois na internet, ficar expondo o corpo do paciente, ficar fazendo sensacionalismo, isso entra um pouquinho na parte ética, né? Você gostaria, por exemplo, de ter o seu corpo exposto nas redes sociais, muitas vezes sem autorização, então eu acho que também é um outro fator que tem que ver também, conhecer o profissional. O Brasil é um dos países que mais realiza plástica no mundo. A inclusão de prótese de silicone ainda é a cirurgia mais buscada? Então, ela depende do ano, tá? Geralmente é a prótese de silicone a primeira, e em segundo ela fica alternando, né, com a lipoaspiração. Então, tem anos que é a prótese em primeiro lugar, lipoaspiração segundo, tem anos que a lipoaspiração é o primeiro, prótese é segundo. Então, são as 2 cirurgias mais realizadas hoje no Brasil. Prótese de silicone nas mamas e lipoaspiração. Ô, doutor, e essa inclusão? Ela tem que ter alguns cuidados? Ela pode ser para todo mundo? Eu vi lá minha amiga que chegou com um colo maravilhoso. Eu quero igual. Como que funciona isso? Então, a prótese de silicone, na teoria, é a cirurgia mais simples de ser feita. Na teoria, tá? E é até o que muitas das pessoas com pouca qualificação acabam se aventurando a fazer, porque ela, pensando de uma forma genérica, ela é muito simples de ser feita, né? Inclusive, assim, a técnica que geralmente se ensina na residência, tudo, é aquela técnica que a gente chama de subglandular, que é a por baixo da glândula, que é a mais simples. Então faz-se um corte pequeno debaixo, aqui no sulco, debaixo da mama, descola, geralmente até usa o dedo para fazer uma divulsão, você consegue fazer uma divulsão com o dedo, que é a localização da loja, né? Você faz ali o preparo da loja, colocando o dedo, divulsionando, e isso num tempo muito rápido, e coloca esse implante no local. Então é uma cirurgia que é feita muito rápido, e geralmente essa técnica, dessa maneira como ela é feita globalmente, geralmente, ela é uma técnica que está exposta a muitas complicações. Você pode ter um sangramento, porque geralmente você não tem uma observação tão grande ali do que você está rompendo, porque é uma divulsão feita geralmente às cegas de qualquer maneira, né? Então esse é o básico. Ou então colocado atrás do músculo quando a pele às vezes é muito fina. Tem que tomar cuidado, por exemplo, essa sua amiga que tem um colo muito bonito, né? A gente vê, às vezes, também existe uma imagem falsa, principalmente nas redes sociais, porque para você ter aquele colo muito marcado, que fica, às vezes, até artificial, né? Aquela zona de clivagem que a gente chama, que você tem aquela parte alta, de repente fica a parte fina, então mostra bem o desenho de onde é o limite ali da prótese. Muitas vezes ele fica até bonito quando você vai ver a pessoa parada. Só que geralmente ele se forma, ele fica tão evidente assim, porque a pele da pessoa é muito fina nessa região.
Quando a pele é muito fina, se a pessoa faz algum tipo de movimentação, alguma coisa, o que acontece? Você tem uma coisa chamada rippling. Então começa a ficar aquelas dobras na mama e às vezes a pessoa acaba se incomodando. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado do que vê em imagem e o que se vê na vida real, tá? Então a prótese ela pode ser colocada para qualquer tipo de pessoa, sim, tá? É claro que uma pessoa que está acima do peso, ela vai ficar pouco evidente. Então o legal é você estar... Todas as cirurgias plásticas, no geral, é legal você estar com o peso adequado. Né? Tá dentro, ele pode até ter um pequeno sobrepeso, mas está no peso adequado para estar colocando. Então não é qualquer pessoa que você vai chegar e vai colocar e vai ficar com o colo super marcado. Uma pessoa acima do peso, não. Uma pessoa muito magra, por sua vez, se aqui é muito fino a pele, você tem que fazer alguma coisa para camuflar um pouco, para não formar esse rippling e ter esse aspecto muito artificial. Antigamente, e a pessoa até que tem um pouco menos de experiência, vai optar por colocar essa prótese no plano submuscular, atrás do músculo, que também é relativamente simples. Você corta ali o músculo, descola também com uma divulsão digital, que é descolar com o dedo, e coloca a prótese no local. O músculo ele vai fazer o quê? O espessamento dessa área e deixar que fique muito marcado. Hoje, a gente tem uma técnica muito mais refinada, né? Que é a técnica que a gente chama de subfacial. O que é a técnica subfacial? A gente pega aquela capa que reveste o músculo, a gente coloca entre essa capa e o músculo. Então ela dá menos dor, zero sangramento praticamente, não sangra, ela fica com aspectos completamente natural e você não pode descolar com o dedo, não permite o descolamento com o dedo. Se você colocar o dedo ali, você vai entrar no meio do músculo. Essa área, ela tem uma conexão que você tem que ir com o eletrocautério descolando milímetro por milímetro exatamente a área que você quer. E uma grande vantagem dessa técnica é que a prótese não tende a escorregar, porque é uma área, o músculo ele é áspero e a face interna dessa faixa também é áspera. Então quando você coloca nesse plano, além de você não ter sangramento, ser um aspecto natural, não ter dor no pós-operatório, você conseguir camuflar um pouquinho mais a prótese, você ainda tem a aspereza do próprio silicone, da própria face e do próprio músculo que vai segurar o silicone, além da compressão entre os dois. Então, essa é uma técnica muito mais refinada. E aquela pessoa muito magra, que você precisa que a sua face não é suficiente para poder ganhar espessura naquela área, a gente faz o que a gente chama de mamoplastia híbrida. Coloca a prótese, o implante de silicone e coloca enxerto de gordura para ganhar espessura. Então fica um aspecto muito mais natural. E hoje, a gente sabe também de vários problemas que podem estar relacionados ao silicone, né? Por exemplo, existe até relatos do linfoma de grandes células, embora extremamente raro, muito raro, mas ele existe. Mas o que a gente tem que pensar, que se um dia você precisar tirar o silicone e precisar tirar a cápsula junto do silicone, é ideal que esse silicone não esteja num plano submuscular, porque ali a gente não consegue fazer a retirada completa da cápsula. Em casos extremos, onde é obrigatória a capsulectomia, tem que ser uma cirurgia extremamente radical, precisando até às vezes retirar a costela. Então olha a gravidade da coisa. Então o importante é a gente colocar num plano, no subfacial, por exemplo, que se um dia a paciente precisar lá na frente retirar a prótese e tirar a cápsula completa, não vai ter nenhum problema para estar retirando. Então a gente sempre quando vai pensar em fazer uma cirurgia, a gente tem que pensar só agora. A gente tem que pensar a longo prazo, né? É uma cirurgia que ela é reversível lá na frente e a pessoa não vai acabar não tendo problema, entendeu? Porque ficou pedaço de cápsula, tudo que não poderia ter ficado, no caso de ser obrigatório essa retirada. E quem decide isso é o cirurgião ou o cirurgião com a paciente? Não, então, a técnica, o que acontece? É uma coisa técnica do cirurgião. Então a paciente ela não vai entender esses princípios básicos, né? É isso que tem que tomar bastante cuidado. O cirurgião tem que propor uma técnica para a paciente que seja o que dê o melhor, não apenas resultado, mas melhor qualidade de vida, tudo. Não adianta a pessoa fazer uma cirurgia, fala, tá linda minha mama, mas estou sofrendo, estou com dor, não consigo dormir, tenho vergonha de quando eu ponho um biquíni ou abaixo, fica aparecendo rugosidade aqui no polo superior da minha mama. Então a gente tem que associar resultado e qualidade de vida e se pensar em alguma coisa que lá na frente, se precisar tirar, você tenha a menor repercussão possível, o menor risco, a menor chance de ter problemas lá na frente. Então, o que essa paciente que é candidata à inclusão de prótese tem que saber antes de ir na sua primeira consulta?
Eu acho que primeira coisa é conhecer o cirurgião, né? A gente já até conversou, eu acho saber se ele é cirurgião plástico, como ele é, procura saber o histórico dele, procura saber tudo sobre o cirurgião. Depois ver, claro, às vezes tem cirurgiões que também tem todas as qualificações, mas ele não faz muito esse tipo de técnica. Também procura saber, investiga um pouquinho se ele trabalha bastante com implante de silicone, se é a área principal dele de atuação também. Eu acho que isso também é um fator legal para estar olhando, né? E daí conversar com ele. Eu acho que também é fundamental a consulta médica. A consulta médica na cirurgia plástica, ela tem que ter pelo menos 1 hora de avaliação. O paciente precisa conversar, precisa ver empatia, como que o cirurgião explicou a técnica, qual a técnica que ele propõe, se ele se preocupa na hora ali da conversa, mas e a longo prazo, como funciona, você ter que tirar essa prótese, se ele te explica tudo sobre a prótese. Então assim, prótese, ela é um corpo estranho no seu organismo, né? Ela pode dar problemas e muito provavelmente você em algum período, 10 anos até a gente recomenda, mas daí para frente você vai precisar trocar essa prótese. Então, vê se o seu cirurgião é muito claro em relação a isso. Hoje a gente recomenda a troca do silicone, hoje não, já há muito tempo, né? É recomendada a troca a cada 10 anos. É obrigatória a troca a 10 anos? Não é obrigatória. O que a gente sabe é que com cerca de 10 anos existe um aumento do bleeding. O que é o bleeding? É o vazamento daquele gel que fica dentro do silicone, ele acaba tendo um microvazamento. Esse microvazamento faz com que você tenha partículas microscópicas de silicone circulando ali em volta da prótese. Então ela acaba indo para o músculo, gordura, em alguns casos acaba até se acumulando a longo prazo nos linfonodos, nos gânglios, que fica geralmente na axila. Então o paciente vai às vezes fazer um ultrassom de rotina e vê lá ali presença de silicone na axila. Isso não tem nenhum problema, não tem necessidade de estar tirando. Porque o silicone, esse silicone que se usa hoje em dia, ele é um silicone biocompatível, ele é um silicone médico, de grau médico. Então, ele não causa repercussão, a não ser, claro, para uma pessoa que tenha uma alergia, né? Existe uma síndrome hoje que a gente conhece, chama síndrome ásia. Extremamente raro, extremamente raro. Só nas situações o silicone iria realmente causar um problema a longo prazo, tá? O silicone propriamente dito. Então a gente recomenda, para evitar o acúmulo de silicone no corpo a longo prazo, é legal estar retirando a cada 10 anos. Mas não é obrigatório. Se a pessoa fala, eu não tenho problema, tenho consciência disso, isso não me incomoda, o importante é estar vindo pelo menos acompanhar anualmente para ver se não está dando nenhum tipo de interferência, de resultado, nada disso. E sobre o ml? Eu soube que elas já chegam aqui assim, eu quero por tanto. Isso é importante? Como que é? Isso, então, essa dúvida, né, ela acaba sendo quase todos os pacientes chegam, minha amiga colocou tantos ml. Então, o ml, na verdade, para te dar um exemplo muito, assim, simples para vocês entenderem, o silicone, ele é muito parecido com o tênis, por exemplo, né? Não adianta, não é porque a sua amiga calça 34, que o 34 vai servir em você. Assim como o pé é diferente de uma pessoa para outra, a região torácica também é. E não só a região torácica, como a quantidade de tecido que tem ali na mama. Então a pessoa às vezes tem o mesmo peso, a mesma altura, só que acontece que a distribuição torácica dela é um pouco diferente, às vezes é um pouco mais larga, a parte superior. Além da parte torácica, ainda existe a configuração do subcutâneo, que é a camada de gordura, o quanto que a pessoa tem de músculo, uma pessoa tem mais músculo do que outra, não só por alterações anatômicas, mas às vezes malha um pouco mais, né? Daí fala, poxa, mas o peso e a altura são semelhantes, mas a distribuição dos tecidos no corpo são diferentes. Então, tem que tomar muito cuidado. Isso quem vai definir o tamanho adequado vai ser o cirurgião plástico, aí sim, junto com a paciente. Precisa ter realmente não só uma conversa, tentar entender o que ela quer, qual o princípio, qual o tamanho que ela gostaria. No meu caso, por exemplo, eu uso alguns provadores, né, que a gente coloca umas provas que a gente consegue ter uma simulação dos tamanhos. Então, eu não gosto simplesmente de simular no computador, porque não é muito real. Você vê um manequim com o braço semi-aberto e mostrando ali o tamanho. Eu acho que é legal pôr essas próteses no corpo da paciente, a paciente vê com a roupa, já sente com a roupa, põe um biquíni. Tem muita coisa que a gente consegue fazer e observar, então,
como que vai ficar, como que a paciente se sente com roupa, com relação ao desenho que vai ficar o colo daquilo lá. Então a gente consegue fazer um tipo de simulação. Então o tamanho, a gente não consegue chegar e falar, vai ser tantos ml para você, né? Por exemplo, a gente tem pessoas altas aqui, já tive casos que a pessoa veio e tinha uma amiga dela que tinha colocado 320, eu acho, alguma coisa assim. Ela falou, olha, a paciente é muito parecida comigo, o corpo é muito parecido, eu quero colocar esse tamanho. A hora que eu medi, eu falei, olha, as suas proporções, se a gente colocar 320, vai ficar muito pequeno. Não é que vai ficar muito pequeno, mas não vai ser o que você está me falando, que você quer um colo marcado, você quer preencher um pouco mais. Vamos colocar 420, quase 100 a mais, tudo isso. Eu peguei e coloquei, peguei um molde que a gente tem, ela experimentou como seria aquele 420, e realmente ela falou, nossa, acho que esse daqui ficou melhor em mim, né? E depois a gente, inclusive, fez a cirurgia, ela gostou muito do resultado, e até falou, poxa, achei que foi até um pouquinho menor do que eu esperava. Então, só para você ver como não é possível, né, usar outra pessoa como exemplo. Às vezes pode ser que bata o tipo de corpo, mas não é comum. Cada pessoa tem um tipo. Então, o ideal é realmente ter uma conversa muito detalhada com o cirurgião, bem detalhada mesmo sobre o que quer, expectativa, o que quer que apareça, o que não quer que apareça, se quer mais largo, se quer mais projeção. Daí a gente vai tirar medidas e, por fim, a gente vai fazer provar os tamanhos ali, os moldes, com a roupa, sem a roupa, com biquíni, para ver como que ficaria legal. Eu já vi cirurgiões mostrando textura, tem lisa, tem uma textura diferente, isso é importante? Então, a gente até, assim, as texturas, na verdade, a principal característica da textura é pro cirurgião plástico, tá? Muitos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, é proibido prótese texturizada. Proibido, tá? Porque a texturizada, ela acaba favorecendo a implantação de bactéria ali naquelas ranhuras. Então, aqueles fossos que tem ali, aqueles buraquinhos que tem da textura, né, que fica entre, são os vales também que chamam, ele pode entrar uma bactéria ali e fazer inclusive uma rolha. Às vezes até o sangue entrando nessa área, ele pode formar uma rolha e o organismo não consegue eliminar. Isso tem sido uma das causas que tem favorecido a presença todas essas doenças relacionadas ao silicone. Desde a contratura capsular, que é a mais comum e mais simples, até o linfoma de grandes células. Porque você acaba tendo um estímulo crônico do sistema imunológico, que fica tentando eliminar aquela substância que está ali, que fez uma rolha ali no local, no caso da bactéria, um biofilme. Então, na verdade, a textura, o poliuretano, que é um outro material usado que é tipo uma esponja que põe para revestir a prótese, todos esses materiais, na verdade, eles têm como principal finalidade fazer com que a prótese tenha maior aderência no local. Nessas técnicas que eu te falei que são técnicas mais simples, que colocam fazendo um descolamento grosseiro, né? Tanto no subcutâneo, debaixo da glândula, como debaixo do músculo. Você simplesmente coloca a prótese, ela tem de escorregar e ir para um ou outro lado. Então você precisa de uma textura para poder fixar ela no local. Na técnica superficial, eu, por exemplo, uso uma prótese lisa, né? A gente não precisa de textura, né? Por quê? A textura está no músculo, a textura está na face interna da própria face peitoral. Então, ela já tem uma textura ali no local, além do que a gente usa uma técnica super refinada de descolamento, fixação, que hoje está sendo usado também por meio de marketing por alguns cirurgiões como sutiã intramamário. Essa técnica de fixação ela já é muito antiga, eu já uso ela há mais de 10 anos, né? E ela já é descrita há mais de 30 anos, tá? Então não tem nada, ela é um simples pontos de contenção ali que a gente dá no local, tá? Eu não costumo ficar usando esse nome de sutiã intramamário, porque na verdade eu faço uma outra técnica para elevação de mama sem prótese, que daí sim a gente usa o que é um verdadeiro sutiã intramamário, que é com uma alça de músculo peitoral, tá? Então, por isso que eu não uso muito esse termo para pontos de contenção, de fixação da prótese, tá bom? Mas a textura, se é lisa, tudo, é mais por causa do cirurgião e não por causa do paciente. Tá? O que a gente discute mais com o paciente, às vezes, é a projeção da prótese. Se ela é um perfil alto, se ela é um perfil moderado, e tem casos até de pacientes que preferem até um perfil baixo, que só quer realmente dar um pouquinho de colo, sem projetar muito, daí a gente pode usar um perfil mais baixo. Mas, a grosso modo, a maioria dos pacientes querem um pouco mais de projeção, a gente acaba usando um perfil alto. Perfil extra alto tem um pouco de receio de usar, porque o que acontece? Quando você aumenta muito a projeção, você tende a aumentar muito o peso
da prótese na região que está mais afastada do tórax. E isso favorece a rotação do implante, porque ele tende a fazer uma força de rotação. Ele fica pesando na ponta e ele tende a querer rodar. Então, eu acho que também não vale a pena a gente, isso que eu falo, a cirurgia plástica a gente tem que pesar os riscos e os benefícios. Será que o benefício de uma extra alta compensa o risco de ter uma rotação desse implante e uma deformidade da mama? Mas então é importante que pelo menos ela tenha essas instruções, né? Para ela, quando estiver ali diante de um profissional, ela saber do que ele está falando. Com certeza. É por isso que a consulta médica tem que durar pelo menos 1 hora, né? Uma consulta de cirurgia plástica. Às vezes, algumas consultas médicas de outras especialidades, elas podem ser mais curtas, porque você está com aquele problema certo, você já faz o exame, você já entrega ali os laudos, tudo, então você consegue, às vezes, num tempo mais curto, já saber o que é o procedimento e qual é o tratamento. Mas na cirurgia plástica é muito mais complexo, principalmente na parte estética, porque você tem que primeiro entender o que a paciente está querendo e depois você poder explicar cada uma das possibilidades. Então é um assunto que demanda muito mais tempo antes de definir a cirurgia. E a cirurgia, por incrível que pareça, é claro que depende muito de técnica, tudo, mas o planejamento da cirurgia ele tem que ser muito bem feito. Então a consulta médica, embora muitas pessoas, a gente vê, por exemplo, pessoas ligando aqui, precisa pagar a consulta da cirurgia plástica é mais importante que o procedimento em muitos dos casos, porque vai ser nessa consulta que vai ser esclarecido tudo isso. E é na consulta que não só vai ser feito o planejamento, mas que o médico vai usar também toda a experiência dele para explicar as possibilidades e entender os riscos de fazendo uma conduta errada, né? Doutor, acho que nós falamos tudo sobre inclusão, né? Mas tem algumas coisas que as pessoas não falam, e você citou aí até, por exemplo, bactérias que se alojam na prótese? Na superfície da prótese, sim. Me explica mais sobre isso. Então, um dos problemas, uma das principais causas relacionadas aos problemas relacionados ao implante do silicone, né, é realmente a contaminação da superfície da prótese. Porque o que acontece? A prótese de silicone, embora ela seja uma cirurgia, entre aspas, relativamente simples de ser feita, ela demanda um cuidado muito, muito, muito grande, tá? Por quê? Se você tiver uma mínima contaminação da superfície dessa prótese, o organismo vai rejeitar essa prótese. Se a contaminação for grosseira, a rejeição vai ocorrer nas primeiras semanas, primeiros meses. A pessoa já vai ter de cara já um problema na prótese, vai precisar tirar essa prótese de cara, né? Porque contaminou demais, o organismo não aceita, que ele está muito contaminado, ele joga para fora, né? Se você tiver uma contaminação leve, né, você vai ter problemas que vão se desenvolver ao longo de alguns meses ou até anos, né? E se você tiver uma contaminação muito pequena, às vezes você nem vai ter um problema visível agora, mas daqui a alguns anos ele pode surgir. Por quê? Tudo isso por causa dessa contaminação. Então a bactéria, ela vai ali, ela faz um biofilme na superfície, o organismo não... Biofilme é tipo um escudo que a bactéria cria em volta do silicone. Então o organismo não consegue... tem o silicone, ela está em cima do silicone, depois ela faz um escudo por dentro do silicone, é muito difícil, o organismo não consegue combater. E ele interpreta que existe aquela coisa que precisa ser eliminada do organismo. Então ele vai produzindo anticorpos para eliminar aquilo, só que não consegue eliminar. E daí fica aquele excesso de anticorpo no organismo, aquele excesso de células de defesa do organismo, e em vez dele combater a prótese, a bactéria que está ali na prótese, ele começa também a atacar outras áreas do nosso próprio organismo, né? E daí começa a ter sintomas, né? Primeiro você começa a ter realmente uma rejeição da prótese manifestada inicialmente por uma contratura capsular, que é o endurecimento dessa prótese. E daí esses anticorpos, células de defesa do nosso organismo começam a atacar outras estruturas do nosso corpo, como por exemplo, as glândulas lacrimais, então os olhos ficam secos, as glândulas salivares, a boca começa a ficar seca, as glândulas sudoríparas, né? As glândulas de gordura que a gente tem na nossa pele, então a pele começa a ficar seca também, começa a cair cabelo, começa a atacar também estruturas também estruturas cerebrais, então começa a dar sonolência, começa a dar mal-estar, começa a dar cansaço. Então começa a ter um ataque generalizado no nosso organismo. E qual é o tratamento? O explante.
né? Então você tira essa prótese, quando você retira a prótese, o silicone, você consegue também retirar essa bactéria, esse biofilme que estava no silicone. E automaticamente o organismo interpreta que não tem mais aquele organismo ali dentro causando, ele para de fabricar todas para de fabricar todas essas células de defesa, anticorpos, tudo, que ao longo do prazo que já tinha no seu corpo vai sendo eliminado com o tempo e a pessoa volta a ter uma qualidade de vida de novo. Então tudo isso, na grande maioria dos casos, a gente está vendo uma incidência muito grande, muito mais presente, porque prótese de silicone já é colocada há quantos anos? Há mais de 60 anos. E a gente está observando um número crescente agora. Por quê? Porque estão oferecendo cirurgias a muito baixo custo, os especialistas que às vezes não são nem cirurgiões plásticos, se submetendo a fazer em clínicas às vezes, sem estrutura nenhuma, tá? E isso faz com que você tenha uma contaminação dessa superfície, né? Então por isso que é importante, quando vai fazer principalmente uma prótese, que acha que é um procedimento extremamente simples, não é tão simples. O procedimento pode ser simples, mas ele exige um cuidado e uma experiência muito grande por parte do cirurgião para evitar a contaminação. Então existe hoje passos, né, que você tem que tomar cuidado para colocar um implante de silicone e evitar a complicação. Eu posso até citar alguns mais grosseiros deles, né? Que você, por exemplo, você usa antibiótico não só na veia, como você também usa o antibiótico em volta, você molha a prótese no antibiótico para já, se uma bactéria provavelmente encostar ali, a prótese já está com antibiótico. Evitar qualquer tipo de sangramento, porque o sangue também, ele é composto de proteína. Principalmente nas próteses texturizadas, o sangue ele pode fazer uma rolha naquelas buraquinhos que tem a prótese com textura, e essa rolha não consegue ser eliminada do organismo, então ele também pode causar essas complicações. A gente usar uma luva sem talco, porque o talco pode causar isso. Então, e trocar a luva também, porque não adianta você estar com uma luva que está a cirurgia inteira, que às vezes acaba encostando muito na pele do paciente, que embora esteja também já com antisepsia, tudo, ele acaba às vezes pondo uma ou outra bactéria que pode ir em contato com a prótese. Usar um sleeve. O que é o sleeve? É tipo um cone que você coloca para inserir a prótese e a prótese não tem contato com a pele. Então, são muitos cuidados, e tem até cuidados pós-operatórios. Uma pessoa que tem prótese de silicone, a gente recomenda, se for fazer algum tratamento dentário, ou para tiver algum tipo de infecção, alguma coisa, tem que estar tomando antibiótico. Por quê? A bactéria pode circular na corrente sanguínea e encostar na prótese, ter contato com a prótese mesmo depois da cirurgia, e também se alojar, formar um biofilme pós-cirurgia. Então é um outro cuidado também, é o mesmo cuidado de que tem, por exemplo, próteses corporais, como válvulas cardíacas, próteses ortopédicas, né? Então também tem que tomar esse cuidado. Então vai no dentista, tu tem que orientar que tem um implante no corpo, e daí tomar um antibiótico já para evitar a contaminação desse implante. Então são muitos cuidados que precisam ser tomados para que a cirurgia evolua bem. E é claro, o paciente é sempre importante, se você tem um implante mamário, que é um corpo estranho no seu organismo, você tem que ir anualmente, ou no máximo cada 1 ano e meio, no cirurgião plástico, para estar fazendo um check-up, ver se está tudo ok. Seguindo tudo isso, a chance de ter algum problema é muito baixa. Sempre vai existir, isso tem que saber, sempre. Mas a gente tem que tentar diminuir ele ao máximo. E aquela coisa que eu falei, e se lá na frente tiver algum problema, a gente tem que ter feito, o cirurgião tem que ter feito a cirurgia de modo que você consiga retirar esse implante ou até a cápsula completamente. Então aí também a minha preocupação, por exemplo, em relação a colocar debaixo do músculo, né? Hoje eu reservo colocar debaixo do músculo casos extremos, por exemplo, de reconstrução de mama, imediato. O paciente teve um câncer de mama, precisou retirar toda a mama, a gente vai reconstruir com implante de silicone. Daí a gente tem que colocar por baixo do músculo porque não tem outra opção. Né? Só tem a pele ali em cima, não dá para pôr direto na pele a prótese que a pele vai rejeitar. Então acho que são esses cuidados com a prótese e que tem levado a um aumento cada vez maior da quantidade de complicações que está sendo inclusive relatado na internet. Porque a gente percebe inclusive isso, né? As pessoas que estão muito ativas na internet são pessoas com pouca qualificação e que estão mais aptas a ter alguns problemas às vezes. Então acaba estando em maior evidência do que pessoas que já têm bastante experiência e que pouco se utilizam dos meios digitais para divulgação. Então eu acho que é isso que está acontecendo também.
As pessoas têm que ter esse senso também, né? E que o que é que está sendo feito para divulgar, para persuadir, que é marketing, e o que está sendo feito para informar. Exatamente. A informação tem um pouco... Simplesmente a saída da maioria dessas pessoas que estão aí fazendo o maior sucesso na internet e tudo, é de que é o implante o problema. Então, nunca vai falar que pode ser alguma coisa relacionada à prótese. É sempre o implante. É uma coisa do motorista, né? Ele bate o carro, o problema é o carro, não é ele que teve um acidente, que dirigiu embriagado, que foi imprudente passou da velocidade em tal ponto, não prestou atenção em alguma coisa. Então, eu acho que é isso que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. A prótese, ela pode dar complicações seríssimas, sim, inclusive muito sérias, né? Só que, assim, muitas das vezes, o que tem acontecido de monte ela está sendo feita por pessoas, às vezes, pouco qualificadas. Então, é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso que você acabou de explicar é doença do silicone ou não? A doença do silicone é essa fisiopatologia, né, que é o mecanismo dela. A doença do silicone, o que é? É uma rejeição do organismo à prótese. E é uma rejeição lenta, porque é isso que eu te falei, quando a contaminação ela é muito grosseira, a rejeição ela é nas primeiras semanas. Já começa a formar um vermelhidão, uma dor, febre, infecção, o pessoal tem que tirar imediato. Isso é uma rejeição já imediata por contaminação muito grosseira. Uma contaminação pequena, o organismo interpreta que tem um organismo ali que precisa ser eliminado, mas ele não elimina a prótese de cara, ele vai aos poucos causando isso. Então começa a ficar endurecido, tem uma contratura capsular, e no caso da síndrome do silicone, da doença do silicone, que é uma síndrome, né? Ela é uma síndrome, mas o nome dela conhecida por doença do silicone, ela é o quê? Manifestações do sistema imunológico que estão contra ela. Então, por exemplo, a pessoa que já tem um problema imunológico, que já tem uma doença autoimune, ela vai se intensificar ainda mais. Por quê? Porque você está aumentando anticorpos no organismo da pessoa, onde os anticorpos já atacam o corpo dela naturalmente. Então, a doença do silicone nada mais é do que os seus anticorpos, o seu sistema de defesa atacando o seu próprio organismo. Essa é a doença do silicone, e a prótese de silicone, sem dúvida nenhuma, principalmente com contaminação, com biofilme, ela é a principal causa dessa intensificação. E por isso que ela causa essa doença do silicone, sim. E depois de retirada, você tem a melhora do quadro. Então não é a síndrome ásia. Não é a síndrome ásia. A síndrome ásia é uma síndrome, o ásia, inclusive, é a terminação em inglês, Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants. Isso significa ásia em inglês. Então, é uma síndrome autoimune induzida por um adjuvante. O que é adjuvante? No caso, o silicone. Mas o silicone não é a principal causa de síndrome ásia. A principal causa de síndrome ásia é a vacina. Segundo lugar é o perfume. E o terceiro lugar é o silicone. E não é o silicone de mama. É o silicone de qualquer coisa. Você vai usar silicone é um dos produtos mais presentes no nosso meio. Você vai usar pasta de dente, tem silicone. Você vai usar um produto no cabelo, tem silicone. Então a pessoa que tem a síndrome ásia, ela tem alergia a todos esses componentes de silicone, não apenas a implante. Para esse tipo de pessoa, que, graças a Deus, é uma entidade extremamente rara, para essas pessoas, a simples retirada da prótese, às vezes não é efetiva. A pessoa precisa continuar, pôs a prótese, teve a síndrome ásia, ela tem que tirar a prótese, mas ela tem que usar outros tipos, usar cloroquina, usar corticoide, usar outras medicações, porque o silicone ele vai deixar resíduos no organismo. Mesmo depois de retirado, um resíduo microscópico de silicone sempre vai ficar no organismo. Mas para quase todo mundo esse problema não tem problema. Mas para quem tem a síndrome ásia, ele vai ser um problema e vai necessitar um tratamento mesmo após a retirada, mesmo após o explante. Mas como você disse, esse é raro. Raríssimo, raríssimo. Muito raro mesmo. Tá? Muita gente está falando que tem síndrome ásia. A gente vê aí nas redes sociais tudo sendo apontado como uma causa frequente de problema de silicone. Mas não é. Quase todos os problemas que a gente está vendo aí, eles são doença do silicone. Quase todos esses casos que a gente está vendo de problemas relacionados realmente ao implante é decorrente da doença do silicone e causada por esses problemas na contaminação da superfície da prótese. Então, eu acho que é isso, né? Por isso que está muito mais evidente atualmente problemas relacionados ao implante de silicone do que antigamente, né? Porque acho que o principal fator seria realmente preço baixo. Então, oferece a baixo custo algo que realmente
Daí a pessoa, para ter baixo custo, vai fazendo um ambiente que não é adequado, usa às vezes material de baixa qualidade, não usa os produtos que precisam ser utilizados, por exemplo, um molde que deve ser descartável, ele não pode ser reutilizado, não utiliza o sleeve, que também tem um custo alto, não utiliza luvas que não tenham silicone, não ficam trocando, nos ambientes que não colocam um antibiótico, que também eleva. Então tudo vai elevando o custo e a pessoa, para conseguir fazer um valor muito baixo preço, vai começando a não colocar esses itens implantados como sendo essenciais para evitar a contaminação do implante. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado e é por isso que a gente vê cada vez mais problema relacionado ao implante de silicone. Você então está me dizendo que a maioria dessas pessoas que estão divulgando aí na internet, que tirou, que fez o explante, é doença de silicone. É doença de silicone. Agora, não quero dizer que, tudo bem que eu estou falando que o baixo custo, ele está diretamente relacionado, mas não significa que uma pessoa foi fazer com um cirurgião plástico super qualificado, num ambiente adequado, usando tudo que não possa ter, né? É a mesma coisa eu estou comparando carro aqui então vamos falar. Uma pessoa prudente com um carro que andando, fazendo revisão, dirigindo com preço, não pode ter um acidente? Pode, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a chance de ter complicação, um médico bem qualificado, fazendo um ambiente adequado, tudo, a chance dela ter uma doença do silicone é bem menor do que daquela pessoa que fez tudo a baixo custo, né? Então, estou falando isso por quê? Tem pessoas, às vezes, que fizeram com um cirurgião extremamente qualificado e teve. Isso pode acontecer, não é que não vai ter, né? Mas o que tem que entender é que a incidência é muito mais baixa do que a gente tem observado. Porque o que tem ocorrido mesmo é uma quantidade muito grande de pessoas tentando fazer tudo a baixo custo. Vamos falar então um pouco sobre o explante mesmo. Como que é feita essa cirurgia? Não, então, o explante de silicone, como que ele é feito? Ele não é simplesmente a retirada da prótese, como muita gente acha. O adequado é fazer a retirada desse implante, né, e fazer um tratamento dessa cápsula. Sempre que possível, é interessante, não é obrigatório, estar retirando toda a cápsula, tudo que você puder tirar da cápsula. Tá? Existem trabalhos mostrando que a retirada total da cápsula, ela não tende, nos casos de doença autoimune, ela não tem uma melhora de sintomas referente a quem tirou uma parte da cápsula. O que é fundamental é tratar a cápsula. A cápsula que a gente vê que fica no local, ele é um tecido de cicatrização do nosso próprio organismo e a parte interna dela, ela forma um tecido que chama metaplasia sinovial. Então a gente fala que, assim, entre aspas, que ela é absorvida, mas ela tem um processo de remodelação, essa cápsula, e ela, quando você vai fazer um exame depois de ultrassom, tudo, você vai ver que tem ali uma área de fibrose mais densa, que é esse tecido. Agora, assim, a prótese, vamos supor, não conseguiu tirar tudo, porque ela está aderida na costela, tudo, tem risco de lesar a pleura, que é uma estrutura pulmonar, tudo. E se ela não puder ser retirada completamente, você tem que tratar essa cápsula, né? E para ela evitar, então, a formação desse líquido sinovial ter problema. Em alguns casos, a gente vê cápsulas com calcificações também. Nesses casos, também é importante a remoção completa também dessas partes com calcificação, porque senão vai ficar um tecido endurecido. Você vai pôr a mão ali, você vai sentir meio que pedra em alguns lugares, que são realmente uma calcificação, parece uma casca de ovo, realmente, ou a cápsula em alguns lugares. Então é importante a remoção. Além disso, é importante não fazer uma simples retirada. Então, tirou a prótese, tirou a cápsula e deixar a paciente desconfigurada. Então, é importante estar fazendo também a reconstrução dessa mama, né? Para você poder, de novo, voltar a dar uma forma e um volume para essa mama. Então, a gente faz algumas técnicas de mastopexia e podemos associar um enxerto de gordura das mamas para poder voltar, então, a fazer esse tipo de reconstrução da mama e as pessoas ficarem com a mama bonita novamente. Eu tenho muitos casos que eu pego aqui na clínica, que são pessoas que já têm silicone há muito tempo, tá com problema no silicone e também tá com a mama bastante caída. Então, esse silicone caiu a mama, tem uma pitose da mama, e a pessoa preocupada, poxa, mas eu vou ficar sem mama, tudo. Mas às vezes tem bastante tecido, a gente consegue reconstruir e inclusive parece o pós-operatório que a mama tá com prótese do que antes de ter retirado, porque a prótese estava caída, então você não percebia aquela prótese no local.
Quando a gente reestrutura o tecido, coloca enxerto de gordura, tudo, você consegue dar forma e volume e a pessoa parece que inclusive está com prótese, mesmo não estando com prótese depois da retirada, depois do explante. Isso também é uma questão que precisa ser conversado. Com certeza. Por isso que a consulta é muito importante. Então vai ser tudo discutido na consulta e depois de avaliado tudo, isso tudo é passado ali das possibilidades, o que é possível de tratamento. A gente pede geralmente uma ressonância magnética para observar como que está a concentração de tecido mamário ali e tudo. Então a gente consegue definir os melhores métodos, as melhores estratégias de tratamento para voltar a dar volume e forma para a mama. Você já teve alguma paciente que já retirou o implante, mas com outro profissional, e a mama não ficou bonita e ela precisa agora fazer essa reconstrução? Eu já tive vários casos. Como eu faço bastante explante, também faço lipoenxertia, né, que é o tema que eu falo muito, que eu estudei muito, que foi até o assunto do meu mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então eu fiquei muito tempo desenvolvendo isso, muitas das minhas publicações são relacionadas exatamente à lipoenxertia. Então eu tenho recebido muitos pacientes que procuram por elas mesmas ou até que vieram encaminhadas de outros cirurgiões plásticos para a gente fazer a reconstrução, melhorar a forma dessa mama. Então tem tido bastante casos, sim. Então a gente daí faz a mastopexia e associa ou não com a lipoenxertia. Tem casos que a gente faz só lipoenxertia. Então dá para fazer mesmo depois de ter Sim. feito, mas o ideal seria fazer junto. Sim, o ideal é você já vai tirar, já faz a reconstrução da mama. Inclusive tem muitos casos que às vezes eu reconstruo, a gente coloca uma sessão de lipoenxertia, mas às vezes a pessoa quer um pouco mais de volume. Daí é importante fazer uma segunda ou terceira sessão de lipoenxertia. A lipoenxertia não pode ser colocada o volume completo em uma sessão só, porque ela é célula viva do nosso organismo. Então a gente tem que pôr um pouco, esperar essas células se integrarem, para daí ir incrementando. Não consegue ser colocado tudo de uma vez. Se colocar todo o volume de uma vez, as células vão morrer. Daí a importância também desse planejamento. Exatamente. Tudo que for fazer tem que pensar nesse planejamento a longo prazo. Exatamente, tem que fazer o planejamento a longo prazo e já saber qual é exatamente como que vai ser feita a cirurgia. Por isso que a consulta demanda um tempo de pelo menos 1 hora. Eu vejo muitas meninas falando de explante de silicone não levando em consideração, né, todo esse processo que vem de reconstruir a mama, Sim. de tempo, você vai precisar de repouso, tem tudo isso. Sim. Como que você se preocupa com essa questão da autoestima? Então, a cirurgia plástica ela é uma especialidade com foco realmente na autoestima. E isso daí, ela é considerada, inclusive, um tratamento de saúde, né? Então, ela é muito importante você não só retirar o implante e falar, poxa, eu tratei a doença do silicone ou aquela complicação que tinha, mas deixar a paciente sem nenhuma autoestima. Então, a autoestima é fundamental. Então, quando vai fazer um planejamento da retirada do implante, é fundamental a gente já fazer o planejamento da reconstrução, que ele pode ter um resultado fabuloso já no mesmo ato cirúrgico, ou às vezes ele necessita, dependendo das características de cada pessoa, necessita de complementações depois. Então a autoestima, ela, sem dúvida nenhuma, ela é um fator que deve ser muito valorizado. E a gente tem observado, inclusive em redes sociais aqui, quero até deixar um alerta, porque existe aquela coisa, eu tirei o silicone é o bandido, é o não sei o que, eu tô livre dele, e posta ali casos de mutilações. Eu tenho visto casos de pessoas mutiladas na internet, tá? Foi tirado de qualquer jeito, tirou tecido, teve necrose na mama, tá? Então, assim, e expondo o corpo como se aquilo fosse um orgulho. Não existe a necessidade de ter tudo isso para tirar o seu silicone. Procure um profissional adequado, que saiba fazer, que saiba tratar, saiba fazer cirurgia de mama, tá? Que você consegue retirar o seu silicone e ainda ter uma mama com forma e volume. Pode não ser um volume e uma forma do jeito que você queira, que é aquela coisa grande com silicone, que o silicone vai dar. Você falou que tirar o silicone resolve a doença do silicone. Mas e aí, eu posso pôr outra vez o silicone, se eu quiser? Sim, o que causa a doença do silicone não é o silicone em si, e sim a contaminação da superfície do silicone. Então, a gente fazendo a troca de silicone, tirando esse silicone que está contaminado e colocando um outro, você consegue resolver o problema. Inclusive, a grande maioria dos casos que colocam silicone, colocam pelas vias, que são as vias clássicas, mais tradicionais, atrás da glândula ou atrás do músculo, né?
e não colocam na via subfacial, que são poucos cirurgiões que acabam fazendo essa técnica. Então a gente consegue ainda criar um plano onde vai ser colocado esse novo implante, um plano que é totalmente virgem de implantes de silicone. Então a gente faz de novo a gente remove então a prótese, procura até fazer uma capsulectomia em bloco sempre que possível, já retira aquele silicone com a cápsula, tudo para evitar contaminação. Adota os 11 critérios ali de cuidados com a prótese, tudo, e já coloca a prótese num plano subfacial, uma loja nova, já tomando todos esses cuidados. E você consegue observar uma resolução, acaba o problema. Aquele problema da que a paciente tinha, aquela doença do silicone, acaba indo embora. Mas isso tudo é muito discutido em consulta, a gente conversa muito porque a primeira opção, eu acho que tem que ficar realmente por não ter mais o silicone. A melhor opção, já que está com uma doença de silicone, é sem dúvida nenhuma você fazer o explante e fazer a reconstrução. Só que tem pessoas que dizem que gostam do silicone, se sentem bem com o silicone, vivem bem tendo o silicone, não querem ficar sem ele. Só que ela precisa tratar a doença, que é o do silicone que ela está sentindo. Então a gente oferece nesses casos, quando a pessoa não prefere arriscar de novo, e não quer ficar de maneira nenhuma seu silicone porque é uma coisa que ela gosta muito, a gente pode oferecer essa opção de troca, em vez de um simples explante. A gente troca o silicone e a gente tem observado uma resolução dos casos, sim. É só bom deixar um alerta realmente, porque também existem situações que a pessoa acha que está com a doença de silicone e tem outros problemas. Pode ser um problema psicológico ou às vezes até um outro problema endócrino, alguma coisa que não tenha relação direta, né, com o silicone, entendeu? Então isso pode acontecer, ainda mais porque fica ouvindo tal, e fala, eu tenho silicone e eu tô me sentindo igual aquilo que eu tô ouvindo, e acha que é o silicone. O problema, a pessoa às vezes fica ouvindo muito na internet, né, e ela acaba pegando uma amostra viciada ali, que acaba mostrando uma quantidade muito grande de pessoas, às vezes, que só colocaram o silicone e tiveram problema, mas não fala daqueles outros que não tiveram o problema. E ela fica com aquilo na cabeça. Então, às vezes, ela acha que um problema que ela esteja sentindo, ela está com um problema não só psicológico, mas ela está sentindo tudo aquilo, ela está com problemas outros, até uma doença autoimune, mas às vezes não é relacionado ao silicone. Claro que o silicone é um fator importante, mas não dá para falar que 100% daquele sintoma que ela tenha vai ser só por causa do silicone. Isso não dá para a gente dizer. Tá? Inclusive eu tive esses dias até uma paciente, uma idosa, ela queria fazer a elevação da mama, ela não tinha silicone, ela estava com a mão caída, dela até veio brincar comigo, ela falou que estou com a doença do silicone, ela não tinha silicone, então até uma brincadeira, tudo, mas o que acontece? Às vezes a gente sente aqueles sintomas, né, homens, tudo, você vê relato, sentindo sintomas que são muito parecidos ao que se relata na doença do silicone, mas não é por causa do silicone, às vezes é um estresse, circunstâncias do trabalho, às vezes até um problema realmente endocrinológico, algum outro problema reumatológico que ela tenha, que não esteja diretamente relacionado ao implante de silicone. E como saber isso, então? Daí, então, primeiro fato, se tiver o silicone, a primeira conduta, sem dúvida nenhuma, é fazer a retirada, né? A gente tem que pensar que realmente, porque é comum, a doença de silicone, ela é uma entidade comum, e o silicone é sim um fator de risco. Então, se ela está chegando com desconfiando desse problema, é importante ela estar fazendo a retirada. Passou um período, 6 meses, por aí, não melhorou absolutamente nada o sintoma, daí é importante até investigar se pode haver a presença da síndrome ásia, que pode estar relacionada a partículas de silicone que ela ainda tenha dentro do corpo dela. Se isso foi excluído, daí pensar em outras coisas, do problema realmente de estresse, ou problema relacionado a outros problemas, como uma doença autoimune, de outra característica ou uma doença endocrinológica. São vários fatores que podem estar relacionados a um quadro de depressão. Tudo isso pode ter relação, né? Mas ela não consegue investigar isso antes de retirar? Então, a gente pede uma investigação antes, mas como o silicone é o principal fator, a primeira opção de tratamento seria a retirada do silicone. E daí, se não resolver, ela tem que continuar a investigação. Doutor, vamos falar um pouco agora de lipoaspiração? Você me falou que ela, né, fica aí brigando com a prótese de silicone. Me fala, tem riscos? Em primeiro lugar, todas as cirurgias têm risco, né? Desde a mais simples, às vezes. Você vai, às vezes, tirar uma pinta na pele, a paciente pode ter uma alergia ao anestésico que foi utilizado ali local. E pode, inclusive, evoluir para um quadro, né, de edema de glote, tudo isso. Então, todas as cirurgias
tem risco. Cirurgia é um procedimento de risco. A lipoaspiração, ela tem risco sim, tá? Inclusive porque a gente também tem observado muitos profissionais se querendo fazer lipoaspiração sem nenhum tipo de formação. Inclusive a gente já vê aí dentistas, por exemplo, fazendo lipo em várias regiões do corpo, né? Já vi endócrinos fazendo. Então, assim, teve um caso no Rio uns 5 anos atrás, de uma pediatra, né, que vi no jornal. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, procurar saber se o primeiro aquele cirurgião plástico é médico, mesma coisa que a gente conversou. Ele é médico, porque tem pessoa que nem é médico está fazendo lipoaspiração, né? Se é médico, ele é um cirurgião plástico, ele tem qualificação, ele tem tempo de experiência. Então, tudo isso é importante. Então, é um procedimento que tem risco. E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é a qualificação técnica do cirurgião e também observar aquilo lá, se ele é um médico prudente e se ele é um médico que não é negligente. Então, sempre que possível, procure saber informações, procure o histórico do cirurgião, veja, né, com quem já operou com ele, como que foi o tratamento, se ele te acompanhou no pós-operatório, como que foi toda a sua experiência, como foi a experiência das pessoas que operaram com ele no pós-operatório da cirurgia, porque existe risco sim. Então, se a pessoa às vezes tem qualificação, primeiro que a maioria dos casos de complicações que a gente tem visto aí são por profissionais, não vou nem falar médico, porque tem alguns que não são médicos. Então, a maioria dos casos de complicações, grande maioria, são por baixa qualificação, não são profissionais qualificados para fazer o procedimento. E ainda existe sim aqueles que têm qualificação, mas que são às vezes imprudente e negligência. Então isso a gente tem que tomar cuidado, e aí aumenta o risco da cirurgia, sem dúvida. Quais riscos você pode dizer? Como você disse, de contaminação, o que mais? Isso, então vamos lá. Num caso de imperícia, por exemplo, aquele cara que não sabe fazer, ele não tem qualificação para fazer, ele vai ficar toda deformada, vai ficar com enormes depressões, fibroses, até o caso de perfurações de vísceras, tudo isso que pode acontecer também. E a pessoa, às vezes, por não ter uma qualificação adequada, ele não sabe os parâmetros em que você pode avançar, aonde você tem que parar, né, porque existe risco. Ele não tem conhecimento de áreas anatômicas, aonde você pode aspirar e áreas que você pode até injetar gordura. Então a gente tem toda uma formação e vários parâmetros. A lipo não é simplesmente enfiar uma cânula e aspirar. Existem vários parâmetros que têm que ser seguidos para que a cirurgia seja feita com extrema segurança, né? Agora sim, no caso, por exemplo, de uma negligência, por exemplo, existe risco de um hematoma também, além de tudo que já tinha naquele primeiro, né? Mas existe um risco aumentado de ter hematoma, sangramento, a paciente até óbito às vezes, por causa de uma resposta inflamatória muito intensa. Os riscos, eles podem ser desde riscos relacionados ao procedimento anestésico, como a síndrome anafilática, tudo isso. Ela pode ter os riscos do intraoperatório, que é um caso, por exemplo, de uma perfuração de víscera, uma embolia gordurosa, porque injeta perto de um vaso e a pessoa tem uma embolia maciça. Ela pode ter um sangramento muito intenso no intraoperatório. Então, esses são complicações mais precoces. E a longo prazo, você tem tipo de complicações sérias também, que pode ter depois da cirurgia. Você tem um quadro de uma embolia, né? O que é embolia? Sanguínea. O sangue coagula na perna e pode ir daí para o pulmão, para outras áreas. Você pode ter óbito, sempre pode estar presente, desde o intraoperatório até o pós-operatório, em todas as situações. E complicações até mais simples, né? Por exemplo, casos que usam, por exemplo, tecnologia, laser, Renuvium, argoplasma, tudo. Você pode ter queimaduras, fibroses intensas, manchas, retrações. Existem complicações que são mais leves e que elas podem ocorrer sim no pós-operatório, sem dúvida. Quais áreas que podem ser lipoaspiradas? Praticamente lipoaspiração você pode fazer em qualquer área do seu corpo. Claro que algumas áreas precisa tomar alguns cuidados, você tem que ter as técnicas, a profundidade, os tipos de cânula são diferentes para cada área corporal, mas você pode limpar praticamente qualquer área do seu corpo. Só tem que ter um conhecimento profundo da anatomia e ter bastante experiência.
Hoje as pessoas estão buscando muito, se fala muito, a gente vê muito aí na internet, a lipo LED, lipo HD, elas são a mesma coisa, não? Então, a lipo HD é uma lipo de alta definição. A lipo convencional é aquela que você lipa homogeneamente toda a área. Quando você já vai um pouquinho mais, você já quer dar definição corporal, por exemplo, vendo as características corporais do homem, da mulher, você tem técnicas diferentes para fazer a lipo. Então a gente pode usar uma lipo de alta definição, que a gente procura lipar mais algumas áreas do corpo, injetar gordura em outras áreas para poder definir o corpo desse paciente. Então isso é uma lipo de alta definição, lipo HD. Então existe uma variação aí de mais de 60 nomes, que ele começa a passar para LAD, para lipo 4K, 8K, como que é? Tem negócio de Esparta, que é os 300 de Esparta, lipo gladiador, você começa a ouvir nomes de tudo, 3D. Se a gente parar para pensar, o que todos esses nomes remetem? O que tudo isso remete, que a gente escuta falar, além, claro, do HD e alta definição? Quando começa a passar LAD, 3D, 4K, são coisas que não são reais, são coisas que a gente vê na televisão, não é? 4K, 8K, 3D, o que é? Coisa virtual. Então é um tipo de lipo que a pessoa já procura simular as coisas no corpo do paciente. O que é o simular? Em vez dele procurar apenas dar a definição corporal que a pessoa tem, melhorar ali o contorno no músculo, naquela área do corpo, ele procura desenhar o músculo que não existe no local. Então são lipos que a pessoa que tenta desenhar na gordura, faz uma lipo mais intensa em algumas áreas do corpo, para tentar desenhar os gominhos do abdômen, por exemplo, tentar desenhar o músculo aqui do braço. Então é uma lipo que se a gente parar para pensar, ela é uma simulação. Ela não acaba dando uma boa definição. E tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de lipoaspiração, em primeiro lugar, as pessoas mais qualificadas, né? Muitas das pessoas que estão fazendo isso não são qualificados. Cuidado, dá uma olhadinha na internet, põe ali na pesquisa, põe lá LipoLAD, 3D, tudo. Eles mostram resultados de antes e depois que vocês vão ver que não são naturais, são muito artificiais, né? Mas agora, os casos de pessoas mais qualificadas, que têm cirurgiões plásticos sim qualificados fazendo essa cirurgia, só que daí eles procuram fazer naquelas pessoas que já têm um corpo quase perfeito, né? Porque é onde ela tem o melhor resultado. Só que nessas pessoas que têm o corpo quase perfeito, o resultado fica assim, muito bom, fica bom hoje. Só que existe um problema a longo prazo que a gente tem observado. Eu já tenho visto alguns pacientes que chegaram para mim aqui com esse tipo de problema. Então é uma pessoa que às vezes emagreceu porque ela já é muito magra, mas ela emagreceu ainda mais, né? O que acontece quando emagrece mais? Você ganha um pouco de flacidez de pele. A mesma coisa acontece quando a pessoa envelhece. Já tive paciente também que não emagreceu, mas ela envelheceu. Essa LipoLAD, tudo, ela não é de agora, ela surgiu nos anos 2000. Ela já tem mais de 25 anos. Só que agora a febre surgiu por causa da internet. E ela não foi muito divulgada anos atrás, exatamente por causa das complicações que foram observadas a longo prazo, dessas pessoas que tinham uma boa indicação. Então, com a flacidez de pele, aquele gominho que foi desenhado em uma certa altura, a flacidez de pele faz com que ele desça alguns milímetros ou centímetros. Então, a pessoa acaba tendo os gominhos naturais dela e aqueles gominhos que foram feitos, então, que foram desenhados ali no local, né? Então, aquelas depressões que foram no local. Então, ele fica com um aspecto bastante natural, principalmente no caso de flacidez de pele. E existe ainda aquelas pessoas que engordam um pouco e que daí ficam com essas áreas que tiveram uma definição corporal, mas esse desenho na gordura, com algumas áreas de depressão. Então, é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado também hoje em dia, né? E uma coisa que tem que chamar a atenção também é o quê? Que essas cirurgias também, por ficar desenhando muito a gordura, ela acaba fazendo um maior trauma na região da pele. Então, aumenta o risco de ter problemas, como, por exemplo, necrose de pele, né, que é a morte de segmentos da pele e tudo, e por isso até alguma preocupação das pessoas, inclusive com já começar a câmara hiperbárica mais precoce e tudo, para melhorar a oxigenação dessa pele que teve um sofrimento maior. Então, quando a gente vai pensar em lipoaspiração, o adequado é a gente levar em consideração todos esses fatores. Se o aumento no risco compensaria esse efeito, que é um pouco menor, né, em pessoas que já são muito magras, já têm um corpo bastante bonito, né?
e pensar a longo prazo, porque mesmo a pessoa hoje, sendo magra e tendo um corpo bonito, mesmo que ela mantenha, a flacidez de pele ela vai surgir lá para frente com o envelhecimento. E isso pode resultar naquela pele já que vai ficar toda enrugadinha, toda com áreas diferentes ali, então que é onde a gordura foi aspirada em excesso. Tudo precisa ser conversado e avisado. Tudo precisa conversar, avisar, e aí a importância, mais uma vez, da consulta ser bastante detalhada e entender todos os riscos, o que é possível, quais são os benefícios de cada tipo de técnica, tudo isso. O que você mais escuta que as pessoas falam, eu não sabia disso, isso pode acontecer? A gente escuta muito, né? Eu já tenho alguns casos que vieram comigo já há mais de 10 anos, que fizeram essas lipos de simulação aí, que não é nova, né? Eu tenho recebido alguns pacientes desse tipo, e assim, realmente é o trauma, né? De falar, poxa, eu fiz tudo, achei que ficou bonito, gostei na época, mas depois percebi que já estava realmente com esses tipos de alteração. Então eu já tive todos os tipos de pessoas que envelheceram, pessoas que emagreceram, pessoas que engordaram, né? E daí a gente tem que fazer daí uma nova lipoaspiração, fazer uma abdominoplastia para tentar tracionar essa pele, fazer lipoenxertia para tentar corrigir essas áreas. Então tudo isso a gente tem que ser feito e essas correções às vezes são necessárias. As pessoas realmente se surpreendem, porque na grande maioria dos casos as pessoas procuram um resultado imediato. Elas não se preocupam a longo prazo com o problema. E eu acho que isso é uma coisa que é fundamental na cirurgia plástica. A gente tem que tentar fazer um procedimento que lá na frente ele não dê nenhuma sequela ou algum problema que a pessoa depois não possa tratar. Todas essas questões você aborda dentro da sua consulta. E você também aplica essas tecnologias durante a lipoaspiração convencional? Então, dependendo da necessidade, eu gosto bastante do laser, tá? Eu uso 2 tipos básicos de laser, né? Todos eles são de diodo, mas com frequências de ondas diferentes, né? Porque um tem mais afinidade por destruição de gordura, o outro tem mais afinidade por preservação de gordura, então dependendo da situação eu uso um laser ou outro, né? Mas o que é importante é assim, de tecnologias existem hoje vários tipos. O laser é o mais antigo, conhecido já há muito tempo, tá? Então ela é uma tecnologia que pro cirurgião, ela é um pouco mais cansativa e mais demorada, porque ela tem que ser feita com um outro técnico do lado, observando a quantidade de energia que vai sendo distribuída por área. Então ela tem como finalidade quebrar a fibrose, facilitar um pouco mais a lipoaspiração e também fazer a retração de pele, tratar a flacidez de pele. Então quando a gente faz esse laser, a gente passa laser por dentro da pele, né, para já poder facilitar a lipoaspiração, você tem um pós-operatório muito mais tranquilo, com menos hematoma, menos dor. O paciente sai, na maioria dos meus casos, fala, poxa, nem parece que eu fiz lipo, eu vou falar que dói demais, tudo. Dói muito pouco, porque o laser realmente ele consegue já degradar essas células de gordura e a gente consegue fazer uma lipo muito mais, com muito mais facilidade, menos trauma no local e menos sangramento. Tá? Mas a principal finalidade do laser é, sem dúvida nenhuma, assim como essas outras tecnologias, é fazer a retração de pele. Então a gente já tem todos os parâmetros, por ela ser uma tecnologia já bastante antiga, a gente já conhece todos os parâmetros e o equipamento, do meu ponto de vista, é o mais seguro em relação a essas tecnologias novas. O que são as tecnologias novas? Hoje a gente tem aí o Body Tight, né, que você tem a radiofrequência, você tem o Renuvium, que ele é uma tecnologia com gás de hélio, né? O Argoplasma, que é a mesma coisa do Renuvium, só que é com gás de argônio. Então, o que eles são? Tecnologias que dão bastante retração de pele, são tecnologias que são mais rápidas do que o laser, porque ele já, duas passadas, ele já dá retração, ele já leva a uma elevada taxa de aquecimento da pele e consegue estimular rapidamente o colágeno, tá? O laser a gente vai distribuindo lentamente a energia. Mas do meu ponto de vista, eu gosto bastante do laser, porque o laser, por ele já ter muito tempo,
eu acho que a tecnologia é mais segura, os parâmetros já estão conhecidos. Quando a tecnologia é muito nova, ela ainda está em fase de experimentação, você vai usando, vai testando, então eu acho que o risco ainda não é muito conhecido. Então eu prefiro deixar para usá-los mais para frente, eu não quero usar de imediato. E questão de resultados também? Então, resultados, o laser também já é o que tem o resultado mais conhecido, né? Os outros, ainda por estar pouco tempo no mercado, têm resultados muito bons, mas a gente também tem visto um aumento maior de alguns tipos de complicação, como fibrose, por exemplo, tudo. Então, eu prefiro usar aquilo que eu já tenho conhecimento pleno da coisa, e não uma coisa que ainda está sendo desenvolvida. E de tecnologia também eu uso o Vibrolipo, né, que a gente chama que é um aparelho e que ele demanda menos força do cirurgião. Eu acho que com isso a gente tem uma mais efetividade na coleta da gordura também, né, e traumatiza menos, porque o movimento é mais fino. Então, como ele vibra, ele acaba passando mais vezes do que você fazer um movimento grosseiro com a mão. Então você acaba tendo também menos trauma na área que foi feita a lipoaspiração também. Homens têm buscado bastante. Bastante, tem muito homem, cada vez mais frequente e realmente tentando ter definição corporal, tudo. Eu sempre explico quanto a essas lipos de simulação. Os homens, inclusive, são os maiores que estão fazendo mais esses tipos de simulação. Eu não faço, né? Mas que eu tenho vindo cada vez mais para tratar esses problemas. Porque eles tentam desenhar aqueles gominhos tudo na barriga e depois engordam tudo. E fica bastante artificial o resultado, e daí eles vêm comigo para a gente fazer a lipo. Nesses casos eu tenho que acabar utilizando o laser para quebrar a fibrose daquelas áreas e também ter um pouco de retração da pele daquela área que ficou mais cheinha com os gominhos, né? E a gente ainda faz a lipoenxertia, que é o enxerto de gordura nas áreas de depressão. Mas o homem tem uma recuperação melhor. Depende muito. Tá, uma coisa que é bastante interessante, né? O homem, na verdade, ele consegue ter um resultado que ele se expressa mais fácil, porque o homem, naturalmente, ele tem maior definição da musculatura. Então, acaba você tendo um resultado que, às vezes, você consegue mostrar mais o resultado do que, às vezes, na mulher, que ela, por natureza, ela já é mais, não tem tantas áreas de depressões assim, né? Então, o homem você consegue definir, mas a recuperação é muito semelhante dos dois. O homem ele reclama um pouquinho mais, né, do que a mulher no pós-operatório, mas uma coisa que é bastante interessante, quando a paciente faz só lipoaspiração, a gente já recomenda com uma semana, tá tentando voltar às atividades tipo academia, tudo isso, porque isso inclusive melhora a recuperação pós-operatória, né? Ele melhora a drenagem linfática, diminui a chance de formação de fibrose, tudo isso. Então, é uma recuperação a longo prazo, assim, que você consegue dar um resultado melhor, voltar mais rápido para as atividades do cotidiano. Drenagem linfática é recomendado? Não só recomendado, como em lipoaspiração ela é fundamental. Ela faz parte do tratamento. Se o médico às vezes faz uma lipoaspiração perfeita, tomando todos os cuidados, direitinho, e a drenagem linfática não é feita adequadamente, ela pode comprometer o resultado da lipoaspiração e comprometer às vezes de forma irreversível. Um estímulo mal feito da drenagem linfática, ele pode estimular a formação de fibrose em algumas áreas, ele pode levar à formação de hematoma, que daí pode levar a cistos. Então é obrigatório. A lipoaspiração, ela depende muito de uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, se faz a drenagem linfática, meus casos, por exemplo, a gente já faz a drenagem aqui na clínica, onde eu faço os pós-operatórios acompanhando com a fisioterapeuta. Eu acho que é fundamental esse acompanhamento. Então a gente já avalia junto. Eu utilizo o ultrassom no pós-operatório para a gente vendo se ficou alguma área de hematoma, seroma, acumulou líquido, tudo. Então, esse pós-operatório, ele depende muito do resultado. Então, não adianta você fazer uma lipo perfeita com o melhor cirurgião do mundo e não ter um pós-operatório adequado. Para o resultado ser favorável, ele depende de uma equipe multidisciplinar e todo um cuidado pós-operatório, um acompanhamento de perto do pós-operatório para que o resultado seja adequado. Tem uso de cinta, todas essas questões, Exatamente, né? Tem que usar cinta, às vezes ainda a gente usa almofadas, espumas de alta compressão em algumas áreas. Então tem todo um manejo que é obrigatório junto com o pós-operatório. Tá? A gente usa tape no pós-operatório também. Então, às vezes, a fisioterapeuta ela faz um tipo de laser de baixa frequência
para dilatar os vasos linfáticos, diminuir a resposta inflamatória da cirurgia. Então tem todo um cuidado que você tem que ter para que o resultado seja bastante favorável. Quanto tempo de acompanhamento pós-cirúrgico? Bem, eu costumo acompanhar meus pacientes por 1 ano. Eu tenho muitos pacientes, quase 1/4 dos meus pacientes vêm de fora do Brasil, né? Então a gente consegue já dar alta para ela voltar pro país dele de origem, com 3 semanas, mas com todas as orientações. A fisioterapeuta, ela indica um fisioterapeuta fora também, conversa, passa os parâmetros que tem que ter, e a gente faz o segmento daí por via telefônica e pede sempre que possível para que consiga retornar aqui na clínica, né? Se tiver tudo bem, pelo menos com 6 meses, 1 ano, e se tiver qualquer dúvida que não está resolvendo lá, tentar mandar vídeos, fotos, se necessário até tentar retornar para que a gente possa acompanhar. Mas o acompanhamento ideal de quem faz qualquer procedimento, cirurgia plástica, é de 1 ano. Tá? E é claro, ele é mais intenso nas primeiras semanas, então nas primeiras 3 semanas é o período mais crítico, é o período que eu quero que o paciente esteja aqui. Então a gente acompanha primeira semana até 2 vezes na primeira semana, daí 2 vezes na segunda, terceira semana também, às vezes vou ver com certeza na terceira semana, daí a gente consegue ir espaçando, né? Depois, tudo bem, com 3 semanas a gente pode espaçar até 1 mês, 1 mês e meio, daí 3 meses, 6 meses e 1 ano. A gente espaça daí, mas essas 3 semanas iniciais, elas são fundamentais, elas são críticas. A gente precisa ficar bem em cima mesmo. Doutor, eu quero agradecer por tirar essas dúvidas de uma forma aí que todo mundo pode entender. Lembrar o pessoal de casa que o Dr. Francisco Claro Júnior tem um canal no YouTube, também está aí em todas as mídias sociais, se você quiser tirar dúvidas. E se inscrever no canal também para poder acompanhar, e só reforçando a importância, gente, dessa proximidade. Isso que eu fiz aqui, representando você precisa fazer uma pesquisa, sentar aqui, tirar todas as dúvidas, ter um profissional que te olhe nos olhos, que entenda o que você necessita e que, além de tudo, te mostre os riscos, né? Não faça parecer que é tudo muito fácil, como é o mundo da Instagrolândia. Eu adoro falar Instagrolândia, que lá tudo pode, tudo acontece, tudo é lindo. Bem, então a gente acabou de fazer esse bate-papo um pouco mais descontraído, aí onde a gente conversou sobre os 2 procedimentos mais realizados na área de cirurgia plástica, né? Em todo o mundo, também no Brasil, que é a lipoaspiração e a prótese de mama. A gente acabou também abordando um pouquinho dessas complicações relacionadas a esse tipo de procedimento, principalmente na prótese, que é um assunto que está bastante polêmico aí, falando muito sobre o explante, né? E assim, eu acho que era isso que a gente tinha para comentar. Se tiver dúvidas, pode deixar os comentários aqui no canal, né? Eu tenho também um perfil no Instagram, onde eu estou também respondendo sempre, é o Dr. Francisco Claro JR. Qualquer outro assunto também que queira falar, eu vou disponibilizar também aqui um link que vai ser direcionado para o WhatsApp aqui da clínica. Você pode falar direto com a gente aqui, tá? Se não quiser expor a pergunta, tá? E a gente se vê nos próximos vídeos aí.